Cheguei novamente aqui na sua telinha. Hoje nós teremos um vídeo muito interessante sobre um relato muito extenso, mas muito peculiar também. O tema é: eu participei de um estudo sobre déjà vu. Já iniciamos da seguinte forma: eu não quero entrar em detalhes do porquê eu fiz isso, mas eu estava precisando de dinheiro o mais rápido possível. Eu estava desempregado e essa foi a única solução mais viável naquele momento. Eu já havia participado de vários estudos e testes médicos por dinheiro antes, então não era a minha primeira vez. Diante disso, eu pensei que seria apenas uma forma fácil de conseguir mais dinheiro para que eu pudesse me manter até conseguir realmente um emprego estável. Ao me deparar com um anúncio de um estudo médico que estava pagando muito bem, para falar a verdade, eu acabei nem pensando muito sobre isso e me inscrevi. O prédio era enorme e eu acabei me perdendo ali dentro. Enquanto eu estava procurando a sala 312, as paredes acabavam ali se fundindo em minha vista por serem brancas demais. Eu acabei atrasando ao chegar, mas a equipe foi gentil e compreensiva com esse fato. E falaram que o estudo seria sobre déjà vu e que a participação completa nesse estudo exigiria um microchip implantado na minha cabeça, em específico no meu cérebro. E de repente eu percebi que eu não queria um chip na minha cabeça, mas logo eu lembrei que o estudo pagava tão bem e eu estava precisando desse dinheiro e bem, eu acabei resolvendo aceitar. Eles me explicaram que o déjà vu era uma falha numa área particular do cérebro e que até então eles tinham conseguido isolar. O chip, ele causaria um estresse constante, mas ainda assim leve, só que ele estaria inflamando a ocorrência dos déjà vu. E tudo o que eu deveria fazer era registrar todos os detalhes antes de um episódio de déjà vu que eu experimentasse. E dessa forma eles poderiam identificar padrões e gatilhos que poderiam desencadear um provável déjà vu em mim, só que dessa vez eles provocariam dentro de um laboratório. E lá eles poderiam registrar e monitorar o que estava acontecendo durante todo o episódio de déjà vu. Assim que terminou de explicar tudo, eu assinei o termo de consentimento e logo fui para o procedimento necessário para que o chip fosse implantado no meu cérebro. Posso afirmar que foi um pouco assustador estar acordada enquanto algo estava sendo implantado ali no meu crânio, mas no geral foi rápido e indolor. Mas logo depois de um tempo eu senti uma dor surda no local onde o chip estava. Mas eu sabia que aquilo era comum ocorrer naquele momento, já que eles tinham me dado uma lista com possíveis efeitos colaterais e lá estava ele listado. Claro que havia outros efeitos colaterais, como náuseas e insônia, além de odores fantasmas, como também confusão leve e aumento da frequência cardíaca durante esses episódios de déjà vu. Então eu já estava esperando alguns efeitos colaterais, algumas confusões leves e esse tipo de coisa. Mas o que eu experimentei depois disso foi tão além que eu nem sei o que fazer. Agora a gente vai ler como realmente está o relato, porque quando eu fico aqui falando com vocês, algumas palavras eu mudo para que fique melhor o entendimento, sem tirar a essência do relato, é claro. Mas hoje eu quero seguir como realmente está o relato, então eu vou ler para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vou começar com o meu primeiro episódio, que foi tão brando em comparação aos outros, que bem, vocês vão entender com o progresso da história. Foi cerca de uma semana após a inserção. Eu fiz o meu café da manhã da mesma maneira que eu faço todas as manhãs. Eu comecei a preparar o meu café, mas também estava fazendo outras coisas, como pegando creme na geladeira, pegando a caneca, mas tudo isso enquanto o café estava sendo preparado. Então o café terminou de ser preparado e eu peguei ali a cafeteira e comecei a despejar o café na minha xícara. Foi então que eu senti. Veio como uma onda, como se eu tivesse acabado de andar de trás para frente ou algo do tipo, e estivesse revivendo a gravação daquele momento exato. Eu sei que eu despejo meu café da mesma maneira todas as manhãs, mas aquele momento que eu estava fazendo aquilo foi diferente. Eu não tinha apenas despejado o meu café, eu tinha certeza que tinha já vivido aquele momento e estava revivendo.
Foi então que a onda passou e eu fiquei uma espécie ali de atordoamento por alguns segundos. A minha visão ela estava totalmente embaçada e eu estava vivendo aqueles segundos no piloto automático. Então despejei o último pouco de café que ainda tinha na cafeteira no meu copo, na minha caneca, na verdade. E eu peguei a caneca e tomei um gole. E, gente, não era café. O sabor era totalmente desconhecido e logo me fez cair na real, sair daquele atordoamento que eu tava. Eu fiquei confusa com toda aquela situação e fiquei olhando para ela por algum tempo enquanto eu tentava descobrir o que diabos tinha acabado de acontecer. Eu sei que aquele momento de déjà vu e até antes eu não tava com a atenção total, mas na minha percepção não se justificava a minha caneca estar cheia de creme. Porque eu me lembrava tão vividamente de pegar a cafeteira e despejar o café na minha caneca e ainda assim aquilo havia ocorrido. Mas e o meu café? Bem, quando eu olhei para trás, a cafeteira estava cheia e intocada. Sim, eu não havia pegado ela e o recipiente do creme estava meio vazio. Eles já haviam me falado que a confusão leve era um efeito colateral que acompanhava o déjà vu. Uma certeza que eu tenho é que eu comecei a despejar o meu café antes do déjà vu começar. Então simplesmente não fazia sentido aquela situação. Foi desconcertante, mas eu eventualmente acertei. Tentei transferir o restante do creme que estava ali na xícara para o seu recipiente original e despejei um pouco de café na xícara. Finalmente eu poderia realmente tomar o meu café da manhã. E naquele momento eu me convenci de que aquela situação não era tão importante. Porém hoje, claro, eu me arrependo disso. Mas é que foi algo tão simples, ao mesmo tempo que estranho, mas nada tão impactante quanto os meus próximos déjà vu que virão a seguir. A segunda vez que eu senti déjà vu foi 3 dias depois do primeiro ocorrido. Eu estava ali no meu banheiro escovando os dentes e não tinha nada fora do comum até então. Era como sempre, eu estava escovando os meus dentes para que eu pudesse ir dormir. Eu não estava pensando muito, minha mente estava ali vagando por uma coisa e outra em direções diferentes. Nunca totalmente focada no ato de escovar os dentes, mas eu ainda estava consciente e atenta, vale citar isso. Claro que eu já tinha escovado os dentes nesse lugar antes, mas quando a onda de déjà vu veio, que me atingiu, eu tinha certeza de que eu tinha rebobinado ali no tempo novamente. E agora eu estava revivendo exatamente a mesma experiência de escovar os dentes. A maneira como eu estava ali me olhando no espelho, o movimento exato das cerdas varrendo os meus dentes, de um lado para o outro, para cima e para baixo, era uma sensação muito estranha. A onda ela desapareceu enquanto eu continuava escovando os meus dentes, mas a minha boca tinha um gosto absolutamente horrível. O que? Por quê? Estava amargo, queimava tanto que eu não conseguia sequer respirar. Eu estava ali parada sobre a pia da minha cozinha e o meu coração estava batendo violentamente enquanto eu desesperadamente respirava ofegante, simultaneamente cuspindo uma substância branca, espumosa e granulosa da minha boca. Eu cuspi e cuspi, mas ainda estava lá. Aquele gosto, aquela sensação e estava queimando ainda. Eu soltei a escova, só que automaticamente me deu uma sensação de algo mortal, sabe? Como se aquilo fosse me matar. Freneticamente eu alcancei a torneira e puxei a água ali, enfiando a cabeça embaixo, a boca, enfim, tentando respirar, tirar aquele negócio da minha boca. E não só isso, quanto também já tinha ido para o meu rosto em meio ao meu desespero. Logo eu percebi que era uma substância em pó e permaneceu presa ali na parte interna dos meus molares. Chacoalhei a água agressivamente na minha boca na tentativa de me livrar completamente daquele pó que estava impregnado nos meus dentes. Depois de vários minutos ali enxaguando e chacoalhando ainda mais, eu desliguei a torneira e parei. Tudo estava quieto, exceto pelo pingar ocasional ali da água que caía na torneira e também que ficava ali caindo do meu rosto.
O que eu posso dizer é que a minha boca estava queimando e aquele gosto ruim ainda persistia, mas eu estava bem. O meu pânico ele estava diminuindo e eu sabia que logo eu iria ficar bem, apesar daquelas queimaduras na boca. A escova de dente que eu tinha anteriormente agarrado ali com força estava ao lado da pia da cozinha. Não era exatamente a escova de dentes que eu usava regularmente para escovar a minha boca, mas eu a reconheci ainda assim. Era a escova de dentes que eu guardava embaixo da minha pia para limpar. E para isso eu usava Comete, o limpador em pó. Isso era mais do que apenas uma sensação desconcertante que eu havia experimentado depois do incidente ali do café. Tudo isso já estava se tornando assustador. A minha boca queimava, estava ainda queimando. E eu não consigo imaginar o que teria acontecido se eu tivesse sequer engolido acidentalmente aquele produto. Eu vomitei um pouco depois disso e naquela noite eu quase não dormi. Eu planejei ligar para a clínica de pesquisa assim que eles abrissem na manhã seguinte, para pedir que eles removessem aquele chip o quanto antes. Mas claro, na manhã seguinte, quando eu liguei, a clínica ela estava fechada, por motivos óbvios. Mas claro, na manhã seguinte, quando eu liguei, a clínica estava fechada. Por eu estar desempregada, eu não tive ali a noção do tempo, se era semana ou não. E neste dia em que eu liguei, era final de semana, exatamente em um sábado. Eu não queria ficar mais em casa, mas estava com muito medo também de sair. E naquele mesmo dia eu apenas assisti TV. Eu não comi, eu não saí, também não escovei os dentes, com medo de experimentar novamente um déjà vu, mas nada ocorreu neste dia. E no dia seguinte eu não estava mais suportando ficar em casa. Eu estava com tanto medo de ficar sozinha e algo terrível acontecer. Nem as tarefas mundanas de casa eu queria fazer. Eu não queria sair, mas eu acabei me forçando. Eu arrumei as minhas coisas e fui para a academia. Pensei que talvez fosse mais difícil algo acontecer, algo estúpido acontecer se eu estivesse cercada de pessoas, sabe? O meu estômago, ele roncou na viagem até lá, mas a minha boca ainda estava queimando. Partes especialmente ali perto dos molares posteriores. Eu podia sentir que aquelas partes em específico estavam em carne crua. Eu levei a minha escova de dente caso eu precisasse, mas estava com muito medo de escovar os dentes novamente. Eu provavelmente estava horrível, mas também não me importava. Me escondi dentro do meu moletom largo e também usei um boné para me ajudar ali no disfarce. Apesar de eu estar com fome e com dor, o treino realmente melhorou meu ânimo bastante. Eu me senti muito mais segura estando perto ali das pessoas. E apesar de sentir medo de, um déjà vu ocorrer novamente, por algum motivo eu sentia que preferia que acontecesse ali, onde os outros estivessem me vendo. Aqui eu preciso comentar que se essas coisas estivessem acontecendo comigo, eu acho que eu ficaria mais presa em casa. Não sei, eu não iria gostar de que outras pessoas me vissem tendo um ataque ou um surto ou qualquer coisa. Não, gente, eu acho que eu não suportaria. Pra mim seria muito humilhante. Comenta aí o que você acha, mas eu não tomaria essa decisão. Continuando, eu trabalhei os meus braços até que eles se recusassem sequer a se mover mais ainda. E então eu decidi que eu iria para a esteira. Eu não sei quanto tempo eu tinha estado ali subindo na esteira antes da onda me atingir novamente. Mas de alguma forma ela me atingiu e muito mais forte do que nas outras vezes. Senti com toda a minha força que eu tinha pisado nesta máquina exatamente desta maneira, precisamente nesse mesmo momento exato. Eu tinha rebobinado a minha própria linha do tempo e estava assistindo ela ali se desenrolar. Minha visão ficou completamente embaçada, mas eu continuei subindo, eu subi e subi e subi. Só que agora o som dos meus pés nas escadas soava um pouco diferente. A cada passo que eu dava, um estrondo metálico ecoava. Estava escorregadio, estava chovendo. Eu escorreguei e acabei perdendo o meu equilíbrio. Então fui tirada do meu atordoamento e instintivamente me agarrei a um poste de metal que conectava a plataforma em que eu estava a um corrimão. Minhas mãos agarraram um poste de metal molhado e escorregadio.
com a pouca força que me restava ali, enquanto as minhas pernas balançavam no ar a cerca de 30 metros de altura. Eu estava pendurada do lado de uma escada de incêndio, na chuva e ainda tentando desesperadamente não cair até a morte. Os meus dedos ficaram brancos enquanto eu estava ali agarrada no poste, mas eles estavam infelizmente escorregando e eu acabei caindo. Eu tive um impulso de adrenalina mais intenso que eu já tive em toda a minha vida. E de alguma forma eu consegui me puxar para cima. Meus dedos escorregaram do poste assim que eu me puxei para cima. Então eu me agarrei para frente freneticamente e me agarrei ao lado do prédio também. Então eu sentei ali nas escadas, descendo lentamente e cuidadosamente, degrau por degrau. Chorei quando os meus pés tocaram o asfalto e eu vi o meu carro estacionado ali na rua. Eu não sabia onde eu estava, mas obviamente eu estava me sentindo muito insegura. Havia vários armazéns com aparência muito abandonada. Pedacinhos de lixo estavam sendo carregados ali pelo vento e depois acabavam sendo batidos pela chuva, que agora estava caindo muito mais forte do que antes. O meu telefone ele estava no banco do passageiro. Embora eu não saiba como ele foi parar lá, nunca em sã consciência eu o deixaria ali, especialmente em uma área como esta. Mas eu o peguei, digitei as direções e dirigi para casa, tremendo e chorando o tempo todo. Eu não sei como, mas eu consegui dormir. Acordei cedo na manhã seguinte e fiquei olhando ali para o telefone até o segundo que bateu 8 da manhã, que era o horário em que a clínica de pesquisa abriria. O meu desespero transpareceu na minha voz enquanto eu implorava a recepcionista para me deixar ir hoje tirar aquele chip. Eu expliquei que estava tendo efeitos colaterais muito graves e que eu precisava que fosse removido imediatamente. Ela hesitou, mas me agendou para um horário ali das 3 da tarde. Depois da ligação, eu dirigi até lá e fiquei lá esperando no meu carro por horas, porque eu não queria arriscar que algo acontecesse, um déjà vu ou qualquer coisa que impedisse de eu tirar aquele chip. Decidi entrar às 2h30. Eu estava já cansada de esperar. Eu desmoronei assim que entrei ali na sala de espera. Eu me senti tão aliviada por estar aqui e finalmente tirar aquela coisa. Uma das enfermeiras colocou o braço em volta de mim e me guiou de volta para um dos quartos. Ela verificou os meus sinais vitais e esperou comigo até que o principal clínico chegasse. Eu me lembro de me sentir tão grata por ela estar ali comigo, sabe, esperando. Porque, bem, eu não queria ficar sozinha naquele momento. Quando o clínico chegou, eu expliquei tudo para ele. Ele teve a audácia de tentar me convencer a manter o chip, mas eu não ia ceder por nada. Não depois de tudo o que aconteceu. Ele explicou que a confusão era um efeito colateral comum, mas eu disse a ele que não me importava mais com isso. Eu disse a ele que a sua pesquisa não era tão importante quanto a minha vida. Ele, relutante ali, concordou finalmente em remover aquele chip. Eles prepararam tudo para o procedimento e eu fui colocada na mesma cadeira em que eu já havia estado ali na semana anterior para colocar aquele chip. Eu sentei ali naquela cadeira enquanto o clínico ficava ali conversando comigo. Ele me guiou pelo que ele estava fazendo e me falou que ia fazer a incisão. Então disse que ia inserir a haste, acho que é haste ou haste, de metal, usada para remover o microchip. Eu fiquei o mais parada que eu pude enquanto a haste estava ali lentamente sendo inserida na minha cabeça. Eu sabia que eu tinha sentado naquela cadeira antes. Eu sabia que aquela mesma haste tinha sido inserida na minha cabeça, mas agora eu tinha certeza de que essa sensação familiar não era a da primeira inserção, sabe? Era daquela hora. Eu já tinha experimentado aquela remoção do chip e agora eu estou revivendo. Gritei tão alto que minhas orelhas começaram a doer e então eu entrei em atordoamento novamente. Algo doloroso atingiu a minha cabeça. Bateu de novo, desta vez mais intenso do que antes. A dor se tornou insuportável enquanto batia na minha cabeça, repetidamente, uma após outra e outra vez, e no mesmo lugar. A minha visão estava completamente embaçada e o cheiro de sangue encheu meu nariz.
Eu saí do meu atordoamento e quase vomitei por causa da dor. Meus olhos se removeram de um lado para o outro. Eu estava com medo de me mover, mas quando eu olhei ao redor, não havia ninguém lá. Não havia assistente de laboratório, monitores, equipamentos ou sequer ferramentas. Eu estava em uma sala grande e escura. As paredes tinham sido destruídas e a água vazava por rachaduras no teto. Estava escuro, úmido e cheirava muito amorfo. A minha cabeça estava doendo terrivelmente e eu instintivamente deixei cair o que estava na minha mão, que, bem, eu estava usando ali para cobrir a minha cabeça. Logo eu percebi que a minha cabeça estava sangrando e sujando ali toda a minha camisa. O barulho de metal atingiu o chão de concreto. E eu logo olhei ali para baixo para ver uma chave de fenda longa e de metal coberta de sangue ao meu lado. Eu estava sentada neste mesmo armazém velho e degradado, com sangue escorrendo da minha cabeça e uma chave de fenda ao meu lado. E ninguém mais estava ali. Cara, o mais louco é que ela admite eu tinha feito isso. Então eu fico pensando, cara, que terror, que loucura. Você não pode confiar nem no que você vê, nem no que você ouve, nem nada, que é tudo uma fantasia maluca e bizarra. Mas enfim, a gente vai continuar. Eu mal me lembro de ter saído daquele armazém. Eu me senti tão paralisada lá dentro, mas eventualmente, óbvio, eu consegui sair. O meu carro estava estacionado na beira da estrada. Estava estacionado no mesmo lugar de ontem, quando eu tinha subido na escada de incêndio do prédio que agora eu percebo que era o mesmo prédio em que eu tinha acabado de estar. Novamente, o meu celular estava no banco do passageiro. Eu estava sangrando profundamente e não estava pensando claramente. Eu liguei para uma ambulância, mas eles nunca vieram. Eu liguei para a clínica, mas eles não atenderam. Eu liguei para uma ambulância novamente, mas novamente eles nunca vieram. Eu fiquei sentada no meu carro ali por horas, até que eu resolvi desistir e dirigir em direção à minha casa. Mas enfim, vamos continuar e também tem comentários, mas teve um que chamou a minha atenção. É o seguinte, déjà vu já é algo muito aterrorizante para se ter assim normalmente. E pior que é verdade, é uma sensação muito bizarra. Não consigo sequer imaginar porque alguém escolheria ter mais disso. E o ter mais está em maiúsculo, em ênfase. No início, ele já deixa explicado que não vai falar os motivos pelo qual aceitou, mas que tem motivos razoáveis. E eu até entendo, tem muita gente que aceita muitas outras coisas por dinheiro. E isso até que é menos, vamos dizer assim. Só que, gente, se submeter a ser meio que uma cobaia, aí eu não sei, eu acho meio bizarro. Eu acho. Continuando o comentário. Para finalizar, ele diz: mas simplesmente não temos todas as respostas que queremos. Eu acho que, na minha opinião, pelo menos, déjà vu é uma coisa assim que poderia ser classificada como uma falha na matriz, uma falha no nosso cérebro, ou não sei, mas eu com certeza colocaria ela numa classificação de coisas bizarras. Pode não ser sobrenatural, mas na minha cabeça eu com certeza acho isso super bizarro. Agora tem um outro comentário que eu achei muito mais interessante porque tem a ver com realmente uma doença. É o seguinte: eu tinha um parente que sofria de uma doença degenerativa cerebral, que lhe causava inúmeras e dolorosos episódios repetitivos de looping. A qualquer momento, mesmo quando estava bem, ele começava repetidamente a repetir a mesma frase várias vezes. Às vezes, parecia que ele sabia o que estava acontecendo, mas ele não conseguia parar. Lembro-me da minha tia me contando que no final dos anos 90, ele participou de um estudo sobre perda de memória a curto prazo. Esses caras são maus. Gente, esse aqui foi bizarro. Muito bizarro. Cara, eu não tava esperando pelo final. Eu não li até o final o comentário. Será se foi por isso que ele acabou ficando assim? E por que ele falou esses caras são maus? Será se meio que torturava, meio que fazia... Como eu posso explicar? Sabe, uma tortura psicológica pra fazer com que os episódios acontecessem? Sabe? Porque nesse estudo do relato,
era para a pessoa ir analisando ali, fazer uma análise de tudo que ocorria antes dos episódios, para que os próprios doutores, vamos dizer assim, pudessem fazer o experimento lá, observando e tudo, com a pessoa, pudessem provocar o déjà vu. Será se era algo assim? Será se foi isso que ele quis dizer com esses caras são maus? Eu imagino mesmo que eles são, gente. Eu não consigo imaginar que eles são, tipo, minimamente decentes ou algo do tipo. Não sei, não confio. Os comentários são os melhores, juro. Alguém comentou também assim: concordo completamente com a instalação de uma câmera. Você tem algum amigo próximo ou familiar que possa contatar para te ajudar a, sabe, te vigiar? Estou tão interessada em saber por que você continuou voltando para aquele mesmo prédio. Eu também tô. Foi aonde você originalmente foi colocado aquele chip e, sei lá, eles te abandonaram? Você tem alguma conexão com aquele prédio? Amei, obrigada. Gente, imagina a pessoa realmente tá passando por esse tipo de coisa e aí vem uma pessoa curiosa e no final comenta: amei, isso, obrigada. Meu Deus do céu, isso é muito, sei lá. Pra finalizar o nosso vídeo, a gente vai fazer o seguinte: vai ler um último comentário e esse comentário é da pessoa que postou. E, gente, eu achei que ele simplesmente, ela, né, tinha só postado e sei lá, né? Mas aparentemente, pelos comentários, ela tá ficando no apartamento dela, não está saindo e é isso. Mas então, vamos ler. Eu nem considerei o fato de que isso poderia ter sido qualquer outra coisa além de eu estar perdendo a cabeça. Você está certo. No entanto, como eu poderia ter chegado lá 2 vezes se eu mal sabia onde era? Sabe por que ela comentou isso? Porque alguém comentou assim: quem está mexendo no seu carro e colocando o seu telefone no banco? Eu acredito que seja ela que esteja fazendo isso sem perceber. Certamente não pode ser você em estado de fuga, chegando no mesmo lugar 2 vezes. Muito confusa. O que vocês acham? Não sei. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu gostei de estar aqui. E no final das contas, aparentemente é real esse post. Infelizmente, né, gente? Deve ser bizarro acontecer essas coisas. Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau!